Meus irmãos, creio que é um texto conhecido da igreja, creio que é um texto conhecido de todos, onde se medita muito na questão da tempestade, fala-se muito sobre esse capítulo, sobre o endemoniado gadareno. Creio que não tem uma campanha a qual não se faça de libertação, que coloca esse texto. Hoje é um culto de uma sexta-feira profética e o Senhor me fez meditar nesse texto. Meu Deus! Já tem alguns dias que eu estou ministrando essa mensagem e hoje, pela graça do Senhor, irei ministrar ela novamente no tema: o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Esse é o tema que o Senhor colocou ao meditar este capítulo. Este capítulo ele é muito rico nos seus detalhes, porque cada um de nós, desde o dia em que nascemos, não estamos isentos da tempestade. Também não estamos isentos de encontrar alguém endemoniado. Também não estamos isentos de encontrar alguém enfermo ou à beira da morte. Então, para quem está vivo, nesses quatro cenários, um dia você vai se encontrar. Aleluia. Não tem como um homem se escapar desses quatro cenários. Verdade, Deus. Mas de uma coisa eu sei: Jesus vai se fazer presente em todos eles. Meu Deus! A palavra Gadara tem a sua raiz da região de Gadara. É uma cidade de Decápolis, que é uma confederação de 10 cidades na época do Novo Testamento. Gadara fica localizada na atual Jordânia, perto do mar da Galileia. O termo Gadara se refere, portanto, a alguém oriundo da cidade ou dessa região. O detalhe dessa mensagem é incrível, porque quando Jesus ele começa esse capítulo, ele vai dar ênfase às mulheres. Meu Deus! E o que eu quero te dizer no início dessa introdução dessa mensagem: você, mulher que aqui está, talvez você não prega, não canta, faz parte do ciclo de oração, canta nas irmãs, ajuda na limpeza da igreja, ajuda a servir de alguma forma. Eu quero te dizer: você faz parte desse ministério, você é privilegiado. Talvez você fale assim: eu queria cantar, eu queria fazer, mas talvez você tenha timidez. Mas uma coisa eu quero te dizer: mesmo você sentado intercedendo aí, você faz parte do ministério de Jesus Cristo. É um privilégio fazer parte. Somente por levantar a mão e orar e já ter aceitado Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, você é importante para o ministério de Jesus Cristo. A sua casa está de pé, é por causa da sua oração. Essa igreja está de pé, é por causa da sua oração. Então você faz parte do ministério de Jesus Cristo. Mesmo que não pregue, não cante, não toque, mas está aqui, faz parte do ministério dele. Você é importante. As mulheres são importantes, porque elas serviam, elas, através das suas rendas, elas cuidavam do ministério de Jesus Cristo. Só que não quero me prender nesse detalhe, mas o texto que eu li fala sobre a tempestade. Deus é forte. Meu Deus. E um detalhe é que Maravilhoso Deus! Jesus, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos: entrem no barco. Vê que o detalhe é incrível: entre no barco. Homens experientes que sabem velejar, homens experientes com mar, com tempestade. E o texto é interessante, que vai dizer que Jesus vai deitar na onde? Na polpa. Aqui não fala, mas Lucas fala. Jesus vai deitar na polpa do barco em uma almofada e vai dormir. Mas de repente surge a tempestade. E o de repente é incrível, porque todos nós estamos sujeitos ao de repente. Você não espera ele.
Jesus deu uma ordem: olha, vamos seguir, nós vamos atravessar, vamos chegar em Gadara. Mas ninguém esperava a tempestade no meio do caminho. Meu Deus. Ninguém esperava que ia surgir um vento a qual ia causar pânico e medo no barco. Mas Jesus estava na onde? Na polpa do barco. Meu Deus, aleluia. Aquilo que nos assusta não assusta o mestre. Aquilo que traz desequilíbrio na nossa vida emocional, física, financeira, não causa nada em Jesus Cristo. Porque ele está dormindo, os discípulos estão que remando. Sabe o que Jesus me trouxe nessa noite para te dizer? Ele entrou no barco da sua vida e você não pode parar. Por causa da tempestade, tem que continuar remando, não é para parar. Pastor, está difícil. Você não sabe a luta que está na minha casa. Você não sabe a tribulação que eu estou vivendo, as aflições, as dores. Mas Jesus chegou neste culto para te dizer: continua remando, que Ele está no barco da tua vida. Essa tempestade não é para a morte, mas é para a glória de Deus nessa noite. De repente Pedro começa a gritar: mestre, mestre, não te importa, vamos perecer. Porque na hora do desespero corremos para um parente, para um fulano, para quem ora, para quem jejua. Mas só que o detalhe aqui, você tem que correr para Jesus. Meu Deus, verdade, Jesus, aleluia. Os discípulos correram para Jesus: mestre. Aí eu fico imaginando Jesus cansado, porque nós cansamos. Imagina ele, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Esse homem cansa. Então Jesus deita para descansar. A tempestade vem, os discípulos desesperados, mas eu imagino Jesus. O barco balançando e ele deitado, e os discípulos desesperados, remando e não conseguiam avançar. Mas Jesus, no momento que você chega do seu limite, que você diz que não tem mais jeito, ele chega para resolver aquilo que você não pode fazer. Jesus se levanta e diz: olha, vento, aquieta-te, mas cessa, e ouve o que? Paz. De repente aqueles homens ficam o quê? Maravilhados. Nossa, quem é esse? Começa Pedro e Tiago e João: mas quem é esse? Eu já vi ele expulsar os demônios, eu já vi ele curar, mas acalmar, quem é esse? Deus, que até o vento e o mar, ele manda e obedece. Mas Jesus olha para eles: ei, homens de pequena fé. Meu irmão, é Jesus dizendo para nós: aonde está a nossa fé verdadeiramente? Ainda confiamos na palavra ou simplesmente estamos correndo atrás de homens que podem solucionar as causas? Mas não, aqui é só Jesus. Vai chegar um dia que cada um de nós vai ter que ter um encontro com Ele e dizer: só Ele pode fazer, porque o homem não pode, a natureza não pode, a Deus de pau, a Deus de madeira. Muitos correm para vários deuses, mas Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém conhece o Pai a não ser por Ele, só Ele é o caminho. A ordem de Jesus é: entra no barco. Só que o interessante é que ele acalma a tempestade, mas uma coisa: o vento não para. Por que o vento não para? Porque o barco precisa continuar seguindo a direção que ele mandou. A tempestade sim, ele manda parar, mas o vento tem que continuar, porque o barco precisa seguir. aleluia. Glória a Deus. Interessante é que Jesus no barco, mesmo com tempestade, mesmo com dificuldade, ele acalma. Porque tem um destino. Ele tem uma ordem: vamos para o outro lado. É a ordem dele, ele está dentro do barco. Então se é a ordem dele, você vai chegar do outro lado. Aleluia. Não se desespere por causa das aflições, dos turbilhões dessa vida, não. Deita no seu travesseiro nessa noite e dorme. Deixa que ele cuida.
Ele continua cuidando da sua casa, Ele continua cuidando da sua família, Ele continua te dando direção, Ele continua cuidando dessa igreja, Ele continua cuidando dessa nação, Ele continua cuidando deste bairro, Ele continua cuidando dessa cidade, Ele continua cuidando deste país. Nada fugiu do controle dele. Maravilhoso, Jesus. Aleluia. Aleluia. A tempestade acalma, os discípulos seguem. Louvado seja teu nome O inteiro. barco vai se aproximando de Gadara. Aleluia. Imagina comigo, o barco se aproximando de uma cidade a qual as pessoas tinham medo deste homem chamado Gadareno. E uma coisa que o Espírito Santo me fez fixar nesse detalhe: um endemoniado Gadareno. Você já parou para pensar quem era você antes? Aleluia. Que não tinha Jesus, que não tinha o Espírito Santo. Você era o chefão do bairro, você era quem mandava na sua casa. As pessoas tinham medo de você. Olha lá, vai fulano, aquele que tem um 38, aquele que manda na cidade, a família dele é tal. Mas aí um dia Jesus chegou na beira da tua estrada, ó glória. Chegou na cidade onde você mora, chegou no bairro onde você mora, através de um homem que muitos não davam valor, mas ele encheu a graça e disse: ei, eu cheguei. E quando Jesus chega em Gadara, a qual os homens da cidade tinham medo do endemoniado gadareno, correntes não seguravam ele, as autoridades não seguravam aquele homem, ele não se vestia, morava juntos com os mortos em sepulcros. Porque o homem sem Deus, ele tem um buraco na alma, ele tem um vazio tão profundo que o dinheiro não pode preencher, mulher não pode preencher, a fama não pode preencher. Sabe como é que ele termina? Em depressão e num buraco sozinho. Mas aí chega um homem cheio do Espírito Santo e começa a dizer: eu conheço um que pode preencher o vazio da alma. Eu conheço um que ele não bate, mas a palavra dele vai lá na junta da alma, ele vai na divisão, ele penetra onde eu não posso entrar, mas ele toca em coração de pedra e transforma, porque ele quer restaurar a vida. Jesus chega em Gadara, e o impressionante é que os demônios correram até ele. Jesus, olha isso aqui é incrível, porque eu fico meditando que o texto vai dizer que quando Jesus chega, ele pisa o pé na terra. Oh glória! Aleluia. O endemoniado sai do sepulcro e vem correndo e se prostra diante dele. Oh Espírito Santo. Ninguém continha aquele homem, ninguém tirava ele do sepulcro, mas Jesus chegou. E aonde Jesus chega, a paz, a equilíbrio. Aonde Jesus chega, ele chega para transformar o ambiente. Ele não é como um homem normal, um homem que lê essa escritura só por ler, mas quando está cheio da autoridade do Espírito Santo, aonde ele chega a paz, aonde ele chega a vida, a transformação, aonde chega a cura, aonde ele chega a libertação, porque o Espírito Santo está dentro de um homem, de uma mulher que ora. Maravilhoso Deus, aleluia. Glorificado seja o Deus. É um perigo nessa noite que ronda. Há um perigo nessa noite que ronda as nossas vidas, porque o diabo ele está ao nosso derredor, porque ao redor de nós estão os anjos protegendo, mas o diabo ele quer uma brecha para destruir a tua vida. Eu estava meditando nisso aqui, o Espírito Santo estava dizendo: dá para as brechas, dá para as brechas. Você sabe de onde você saiu, você sabe quem você era. Estou dentro da igreja, estou bonitinho, vestido num terno, mas o diabo conhece, ele sabe aonde você falha. Ele sabe, porque ele quer roubar tua alma, ele quer roubar tua paz, ele quer destruir a tua casa. E para isso o Espírito Santo nos trouxe nessa noite, para nos alertar tanto as brechas nessa noite. Mateus capítulo de número 17, no
seu versículo de número 21. Por que é que Jesus orava? Porque ele deixou o exemplo para nós. Mas essas castas de demônio não são expulsas senão pela oração e pelo jejum. A parábola, olha isso, existe a parábola da casa vazia. Lucas capítulo de número 11, no seu versículo de número 24, do 24 ao 26. Olha o perigo de quem não ora, não jejuma e não medita na palavra. A tua casa está se tornando uma casa vazia. E quando você deixa a sua casa vazia, olha isso que acontece. Quando o espírito imundo sai de um homem, aceitou Jesus. Meu Deus. Toda aquela imundície sai. Tudo aquilo que não presta sai. A pornografia, a mentira, o adultério, o engano, a falsidade, tudo isso sai. Meu Deus. O Espírito Santo entra, limpa a casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí olha isso. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Mas quando chega, encontra a casa vazia, encontra a casa varrida em morte. Porque quando Jesus chega, ele chega para colocar ordem. Então a casa está limpa, o corpo está saudável, a mente está saudável. Mas quando o espírito imundo entra, olha isso. Meu Deus. Então, olha isso, olha o perigo. Vai entrar outros 7, piores do que ele, entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Misericórdia, Jesus. Dessa maneira, Deus. Obrigado. Antes só mentia, antes só enganava. Aí agora sabe o que ele faz? Ele mente, ele mata, ele rouba, ele adultera, falsifica, engana. Porque não era só um, agora é, vamos lá, uma legião de demônio. Eu vou me basear na legião dos romanos. Uma infantaria, ela era 6.000 homens, alinhados, divididos e bem organizados. Porque quando eles entravam em batalha, eles não entravam para perder, eles entravam só para ganhar. Então era organizado, desde o arqueiro, escudeiro, flecheiro. Era uma linha de frente bem alinhada. Quando o demônio entra, é uma legião que entra. Agora você imagina, uma legião sai. Quando esse espírito volta, ele traz mais 7. Há um perigo nessa noite que nós, como cristãos, temos que andar em vigilância. O diabo, ele não brinca. Ele não brinca. Nós que brincamos, estou com um pé dentro da igreja e outro fora. Mas chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Ou é crente de verdade, ou não descamba no mundão. Porque você não pode adorar 2 deuses. Você não agrada 2 senhores. Ou você serve a Deus para ir morar no céu, ou vai seguir o diabo para ir morar no inferno. É uma escolha que nós temos que fazer. E nos dias atuais, há uma igreja relaxada, há um povo relaxado que não quer orar mais, que não quer jejuar mais, meditar na palavra. Ah, meu irmão, eu não sei de que maneira você chegou aqui. Ou você sai daqui crente, meu irmão, ou você sai daqui crente, porque vazio você não pode sair. Tem que sair melhor do que você entrou nessa noite. Jesus está voltando. Olha o estado daquele homem. Vivia sozinho, sem roupa, sem família, sem amigos. Todo mundo tinha medo dele. Sem perspectiva, sem futuro. Um homem sem Deus. Ele é ganancioso, soberbo, avarento, mentiroso. Ele só pensa em si. Ele só pensa no seu bem-estar, nos status das redes sociais. Mas o homem, quando o Espírito Santo entra, ele se torna humilde, manso. Ele
ele se torna generoso, bondoso, ele se torna um homem a ponto de dizer: olha, pode bater na minha face, mas eu não vou revidar, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele mudou a minha história. Um detalhe, o encontro com Jesus é mudança radical, meu irmão. Verdade, Jesus. Aleluia. Quem tem um encontro com Jesus tem mudança radical. Tem mudança radical no cabelo, tem mudança radical nas vestes, tem mudança radical na fala, tem mudança radical de comportamento. Ele tem uma mudança como a sociedade olha para ele e diz: ei, não é possível. Oh, maravilhoso Deus, aleluia. Verdade de Deus. Aleluia. A cidade fica apavorada. Jesus olha para aquela legião de demônios e diz: olha, sai deste homem. Aí os demônios ousados pedem para Jesus: olha, Senhor, não me mande de volta lá para o abismo, não. Me permita entrar nessa manada de porcos. Jesus diz: pode entrar. Eles vão entrar e vão descer. E o aleluia, Meu Jesus. vai morrer a manada de porco inteira, aproximadamente 2.000 porcos. De repente, os homens daquela cidade, os cuidadores de porcos, correm ao povoado, as filhas começam a gritar: chegou um homem chamado Jesus, e vocês não sabem o que aconteceu. Olha o gadareno, aquele que vivia no sepulcro, que ninguém cuidava dele. Corre, vem cá para vocês verem onde que ele está. A cidade inteira para porque Jesus chegou. E quando ele chega, o gadareno está como? Prostrado, vestido, oh glória, e está consciente, oh glória. É porque Jesus chegou na vida daquele homem. Jesus chegou para mudar de dentro para fora. O exterior eu estou vendo, está todo mundo bonitinho, mas aí dentro Jesus sabe como é que você está, as batalhas que você enfrenta, as lutas que você chegou para estar neste culto. Mas de uma coisa eu sei, ele tem vitória para você nesta noite, ele tem força para você nesta noite, ele tem ousadia para você nesta noite aqui nesse lugar. Jesus chegou, o homem está como? Equilibrado, consciente, prostrado, e a cidade inteira está espantada. Só que Jesus falou no meu coração: ele te deu vestes novas, ele te deu consciência nova, ele limpou você da má consciência. De uma coisa ele manda eu te dizer nessa noite: continua prostrado aos pés dele. Você pode pregar, mas a glória ainda é dele. Você pode cantar, mas a glória ainda é dele. Pode ser pastor, mas a glória ainda é dele, porque tudo é para ele e nós continuamos sendo servo. É você que faz, é você. Não é você, porque quando o Espírito Santo saiu de Sansão, ele não foi mais ninguém, mas quando o Espírito Santo entrou dentro de Sansão, foi a última ação dele. Matou todos os filisteus mais do que em vida, mas porque foi na última oração que ele veio. Volta a orar nessa noite, volta a se encher do Espírito Santo nessa noite, volta a buscar a presença dele. Pode pregar, pode cantar, mas de uma coisa eu digo nessa noite: que ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça, porque essa casa aqui é dele, esse altar aqui é dele, esta igreja aqui é dele, a família que eu tenho é dele, tudo que eu tenho é dele, é para ele nesta noite. Não busque a fama, não busque a fama mata a autoridade de Deus na vida do homem. Busca a renúncia. Lembra quando Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, volta para o secreto. Olha que incrível. Quando você tem um encontro com Jesus verdadeiramente, duas coisas mudam. Há uma mudança interior e há uma mudança exterior. Verdade, Deus. Aleluia. Ele deu nova vestes, mudou o falar, renovou a mente. Mas uma coisa, esse homem ele vai dizer para Jesus: mestre, me permita seguir, deixa eu ir com o Senhor. Meu Deus. Aleluia. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: não. Parece que o não de Jesus Meu
direção muitas das vezes. Você não tem noção. Às vezes eu falo para minha filha, não mexe aí. Mas eu não falei por que ela não pode mexer. Mas Jesus não. Jesus disse para mim, não. Você vai voltar. Oh, glória. Eu sinto ele dizendo aqui para alguém, você tem que voltar. Sabe para onde? Você vai voltar para o céu. Você vai pregar o que eu fiz. A transformação que eu passei. É no meio da tua casa. É no meio da tua plana inteira. Está cheio de incrédulo que olha para você e diz, olha, agora virou santo. Agora virou santa. Ah, vive pregando, vive orando. É para você voltar e anunciar. Foi ele que me transformou. O nome de Jesus nessa noite ainda tem direção. O nome de Jesus tem direção. Volta para os teus. Anuncia. Sabe quem foi o primeiro missionário de Gadara? Ah, foi este homem. Que agora ele não era mais conhecido como homem gadareno. Era um homem que Jesus restaurou. Glória a Deus. Porque ei, o mundo lá fora te dá apelido. O homem lá fora, o mundo lá fora te chama, sabe de quem? O bêbado, o drogado, a prostituta, o ladrão, o viciado, o nóia. Mas quando se prostra aos pés de Jesus, ele te dá um nome, ele te chama de filho, ele te chama de filha. A sociedade não reconhecia, mas vai ter que reconhecer, porque quem entrou na tua vida, mudou a tua história, foi Jesus, o Nazareno. Eu sinto a graça dele dizendo quem era você. Por que parou de fazer a minha vontade? Agora está bonito, está empregado, tem uma boa família, está restaurado. Não prega mais, não ora mais. Ah, pastor, eu só vou orar se eu vou pregar. Não, tem uma nação para você orar. Tem uma família para você orar. Tem um bêbado na rua para você orar. Tem um parente seu que ainda não aceitou Jesus para você orar. É para orar, independente da situação. Deixa eu correr, que as horas já foi. O homem queria voltar, mas recebeu uma missão. O não de Jesus sempre tem direção e tem uma missão. Aleluia. O não de Jesus tem propósito. E outra coisa, sabe que o não de Jesus, na missão que ele deu para este homem, ele deu autoridade. Você vai voltar com autoridade para pregar a palavra. Você vai voltar para pregar com autoridade, cantar com autoridade, orar com autoridade, evangelizar com autoridade. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Aí Jesus cura este homem. Entra com seus discípulos no barco e retorna. Quando Jesus retorna, ele vai parar de frente com a Galileia. De frente com a Galileia. Jesus desce e ele recebe uma multidão. A multidão já esperava ele ali. Meu Deus. Aquela multidão começa a fazer o quê? Apertar ele, tocar nele. Eu estava meditando ao ponto de esgargalá-lo, ao ponto de as pessoas oprimiram ele. Mas Jesus, ele chegou do outro lado. E os discípulos da como? Tendo experiência com o mestre. Os discípulos da têm experiência. A primeira experiência, aquele que acalma a tempestade. A segunda experiência, aquele que expulsa os demônios. Meu Deus. Agora, Jesus está do outro lado, a multidão apertando. De repente chega um homem por nome de Jairo. Olha aí. Esse homem tem algo difícil dentro da casa dele, a qual ele não pode resolver. E ele é o mestre da sinagoga. Deus, meu Deus. Jairo se prostra aos pés de Jesus. O interessante é que ele roga, mestre, eu tenho uma filha de 12 anos que está à beira da morte. E ele convida Jesus para entrar na sua casa. Vai até minha casa. Olha aí, Jesus. Jesus, eu imagino ele levantando aquele homem. Aleluia, meu Deus. Vamos. E a multidão está o quê? Apertando, oprimindo. Aleluia. Mas
de repente tem outra mulher, Meu Deus. conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Em Levítico capítulo de número 15, o seu versículo de número 25 ao 27, vai dizer que essa mulher, ela vivia fora da sociedade. Ela morava no arraial dos impuros há 12 anos. Porque quando ela saía de lá, ela tinha que anunciar: impuro, impuro. E a sociedade tinha que abrir caminho para ela passar. Meu Ela Deus. estava envergonhada, porque se ela tocasse um sacerdote, no levita, ele se tornava impuro. Mas só que Jesus chegou do outro lado. E aquele que é o sumo sacerdote, que está acima de todos eles, ele chegou para mudar a história daquela mulher. Porque ele está caminhando e de repente ele vai dizer: para! Porque de mim saiu virtude. Glória a Deus. Pedro vai olhar e vai dizer: mestre, como o Senhor me fala que alguém te tocou, se todo mundo te aperta, se todo mundo te toca. Ah, meu irmão, era 12 anos que aquela mulher estava esperando um milagre. Jair não curou ela, os fariseus não curou ela, mas chegou um que está acima da lei. Ele vai além do que a lei pode dizer. Jesus chegou naquele ambiente, aquela mulher toca na orla, e o interessante é que na orla, nas vestes dele saiu virtude. Aleluia. Glória a Deus. Para curar, ela toca. Deus Jesus para. A multidão, eu fico imaginando a multidão silenciando, e de repente ele repete: alguém me tocou. Alguém me tocou. Porque esse toque foi diferente. Vem um que quer, vem outro que quer, e outro quer, mas essa não. Ela veio prostrada. Quem se prostra diante do Senhor, o coração dele fica sensível. Lembra de Marta, lembra de Maria? Uma estava aos pés, a outra estava servindo. Tem hora que nós temos que ter os dois, um serve e o outro fica prostrado. Mas tem hora que ele vai olhar e vai dizer: aquele que se prostra, o coração é mais quebrantado do que aqueles que estão de pé. Aquela mulher prostrada quebrantou o coração de Jesus. Ele parou e disse: ei, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Para tudo. Quem é essa pessoa? Meu Deus. Era uma mulher que tinha o nome de fluxo de sangue, vivia no arraial dos impuros. Mas naquele dia Jesus parou e disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus entrou na vida daquela mulher para tirar, sabe o que? Toda aquela escravidão, toda aquela, sabe, eu hoje não posso mais viver dentro da minha casa. Jesus entrou na vida daquela mulher para restaurar a vida dela, o nome dela, a família dela, o ambiente onde ela ia viver. As pessoas iam olhar para ela: ei, quem é que fez isso na sua vida? Ela se tornou uma missionária porque ela ia anunciar: aquele que muitos chama de Nazareno, foi ele que mudou a minha história. Por onde ela passar, eu creio que ela estava anunciando: Jesus cura, ele me curou. A medicina não pode me curar. Ela gastou todos os seus recursos com os médicos, com tudo que ela tinha, mas ninguém pôde curar ela. Mas Jesus chegou para dizer: a medicina não dá jeito para o câncer, mas Jesus ainda cura o câncer. Jesus ainda cura a AIDS. Jesus ainda cura a lepra. Jesus ainda cura qualquer enfermidade. Se você tiver fé e acreditar que esta palavra ainda tem poder. A mulher segue. Eu imagino Jairo. E agora? Será que ele vai à minha casa? Eu também tenho um impossível lá em casa. Eu tenho um impossível lá em casa. Jairo, conhecedor da Torá, mestre. E uma coisa que Jesus falou ao meu coração, e eu fiquei sensível a isso: você pode ter o conhecimento que for, você pode conhecer hebraico, aramaico, você pode conhecer a teologia 2, 3 vezes, pode fazer qualquer curso de teologia, você pode ser um mestre, você pode ensinar,
Mas de uma coisa você precisa, para ter o discernimento e penetrar na alma. É só o Espírito Santo que faz. Eu posso ter a teologia, eu posso ensinar sobre a teologia, mas de uma coisa eu preciso, depender do Espírito Santo. Para pregar, pregue, dependendo do Espírito Santo, não do seu conhecimento, mas sim do que Ele pode fazer através da tua vida. De repente, chega alguém, um mensageiro da casa de Jairo. Porque, irmão, tem situação que está pior, mas chega um mensageiro para piorar ela. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Mas Jairo convidou Jesus para entrar dentro de casa. E quando você convida para entrar, para Jesus entrar dentro de casa, pode ter até palavras negativas. Vieram da sua família. Tem uns que diz aí que segue a tal da... Eu esqueci o nome da palavra que vem de família, de geração em geração. Maldição hereditária. O que é isso, irmão? Quem chegou foi Jesus. O mensageiro veio da onde? Da casa, pode ser até um parente de Jairo. Chegou para dizer: olha, para de importunar o mestre. A tua filha morreu, acabou, aquieta. Jesus olha para Jairo, fica os olhos dele de Jairo: segue, eu vou na tua casa hoje. Mandaram mensagem negativa, mandaram dizer que a morte bateu lá, mas não, Jairo, a menina está dormindo, nós vamos lá despertar ela. Olha, te deram palavra negativa de que você não teria uma família, de que você carregava a tal da hereditariedade da sua família, do seu pai. Seu pai morreu na bebedice, a sua mãe foi da Umbanda, o seu pai foi da Espírita, a sua avó foi nada disso, irmão. Jesus chegou na tua vida. Os seus filhos não serão que não seus pais, os seus filhos não serão que não seus avós, os seus filhos vão avançar através de você. A sua casa vai mudar, porque quem chegou na tua família foi Jesus. E quando Jesus chega, Ele muda o ambiente, Ele muda a história. O mensageiro da mensagem negativa chegou, mas Jesus é o mensageiro da mensagem positiva. Ele estava no ambiente dizendo: segue, Jairo, eu vou na tua casa, a tua história vai ser mudada hoje. Jairo segue. Meu Deus! Estou finalizando agora. Jairo chega em casa. Senhor, aleluia. Glória. Deus de maravilha. Aleluia. Escuta isso. Glória. O que eu vou te dizer é muito importante. Jairo vai chegar em casa, vai ter uma multidão chorando, mas a multidão que acompanhava Jesus. Jesus entra e diz: ei, Jairo, a menina não morreu. A multidão começa o quê? A rir, a zombar. A multidão começa a debochar. Quem é esse aí? A menina está morta. Eu fui lá ver. Eu entrei no quarto, morreu sim, não tem fôlego. Mal ele sabia que quem chegou era o dono da vida. Maravilhoso Deus. Jesus manda dizer: ó, tira todo mundo para fora. Sabe o que Jesus estava dizendo quando eu estava meditando isso aqui? Quando eu entrar dentro da tua casa, tira os incrédulos dela. Existem pessoas que não acreditam no teu sonho, existem pessoas que não acreditam na tua família, existem pessoas que não acreditam no teu projeto. Jesus manda eu te dizer nessa noite: tira de dentro da tua casa, tira da mesa que senta, tira do hall de amizade. Os incrédulos ficarão de fora. E não é só aqui na casa de Jairo, mas aqueles que não acreditam mais no arrebatamento, aqueles que não acreditam mais que Jesus está voltando. Naquele dia os incrédulos ficarão de fora, mas aqueles que permanecem dizendo: Ele voltará para que buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, esses alcançarão a vida eterna. Jesus está dentro da casa de Jairo. Ele manda tirar os incrédulos. Mas uma coisa Jesus estava dizendo ao meu coração, Kátia: convida quem ora para entrar dentro da tua casa. Jesus vai convidar quem? Pedro, Tiago e João. E no ambiente de oração, você só tem que convidar quem ora, porque quem não ora não vai acreditar no teu milagre. Eu estava meditando nisso aqui. Quem não
acreditar que esse homem contou um testemunho que essa igreja recebeu o terreno. Para os incrédulos, o autor é dizer: ganhar um terreno nos dias atual para construir uma igreja. Isso aí está sonhando demais. Mas quem ora no secreto vive milagre para confundir aqueles que estão incrédulos. Jesus chegou naquele ambiente, a incredulidade batendo naquela casa. A menina está morta. Jesus diz: tira os incrédulos. Pedro, Tiago e João, entra. Glória a Deus, aleluia. O dono da vida, ele é incrível, porque ele vai, olha isso, ele vai estender a mão e o Espírito vai voltar. Olha, o Espírito vai voltar na menina. Ele vai dizer: olha, menina, levanta. Olha a autoridade. Menina, levanta-te. Ele pega a menina, entrega para a mãe. Agora diz: dá de comer para ela. Glória a Deus. Dá de comer. Aí eu fico imaginando a menina andando e os incrédulos. Estava morta. Ela morreu. Como? Não é possível. Deu uma. Sabe por quê? Os incrédulos não acreditam nem na tua família. Mas você que está aqui nessa noite recebe força para continuar. Que os seus filhos serão a bênção. Os seus filhos serão pastores, missionários. Os seus filhos serão o melhor empresário de Suzano. Os seus filhos entrarão na melhor faculdade. Os seus filhos terão o melhor estudo. Os seus filhos terão o melhor casamento. Será o melhor músico. Será o melhor regime. É os seus filhos. Porque os incrédulos é parente, é vizinho, é amigo que não acredita mais. Mas Jesus chegou nessa noite para dizer: entra no secreto, fecha a tua porta, vai viver um milagre em família, para confundir a incredulidade no mundo ainda hoje. Mas tem uma coisa que Jesus me ensina. Eu quero que vocês coloquem de pé. Aí Jesus vai olhar para o pai da menina, para a mãe, e os seus pais ficaram maravilhados. E eles lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Jesus olha e diz assim: ó, vocês não vão contar para ninguém. Irmão, existe milagre que é só em família. Existe promessa que é só em família. Não é para contar para ninguém. É porta fechada, é boca calada e viver na promessa. É boca fechada, porta fechada e viver na promessa. Aleluia, glória a Deus. Esse ano de 2025, Deus tem resposta para quem ora e vive com a boca fechada e com a porta fechada. Maravilhoso. Tu és, Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Louvado e Glória a Deus, aleluia. Tem um detalhe nessa mensagem. Glória a Deus. Meu Deus, Deus. E eu concluo ela. Tinha mais alguns detalhes, mas eu paro aqui. Escuta isso, olha. Jesus acalma a tempestade. A natureza se prostra. Isso é incrível. Jesus acalma a tempestade, a natureza se prostra, os discípulos se prostram. Jesus expulsa os demônios se prostram. Jesus cura os enfermos se prostram. Jesus, diante da morte, ele é a vida, mas ele levanta. Glória a Deus, aleluia. O incrível é que Jesus, em todos os cenários, ele tem o controle de todas. Meu Deus. Maravilhoso Aleluia. Deus, aleluia, Ele tem o Jesus. controle. Creio, Pai, aleluia. Ele tem o controle. Louvado Tu és lindo, Jesus, aleluia. aleluia. Deus tremendo e maravilhoso. Eu quero orar por você que nessa noite quer sair daqui com a autoridade de Deus. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite que chegou aqui, que nem você acredita no seu sonho. Já tenho 40, já tenho 50. Se eu for contar, meu tio conhece um pouco da nossa história, da onde nós saímos. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu saí de lá da Bahia, meu pai disse:
A última vez que eu vi meu pai, ele falou assim: ah, vocês vão para São Paulo, as suas irmãs vão ser prostituta e você vai se largar. Meu Deus. Mas minha mãe continuou orando. Eu falo Glória para a a mãe Deus. que está aqui: acredite no sonho do seu filho e ora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus pode Deus. alcançar. Deus mudou minha história. Creio, Pai. Deus mudou Aleluia. minha história. Outro dia eu venho com mais tempo e a gente. Aleluia. Mas eu quero orar por você nessa noite que quer sair daqui em posse de vitória. Amém. Eu quero orar por você nessa noite que tem projetos e sonhos parados na gaveta. Eu quero orar por você.